Olá, meus jovens! Mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós iremos falar sobre função. Vamos lá. Definição. Sejam A e B conjuntos não vazios, uma função f de A em B, com essa nomenclatura aqui, a gente não pode esquecer ela. Função de A em B é uma relação na qual cada elemento de A associa-se a um único elemento de B. Então, explicando. Temos dois conjuntos, um conjunto A e o conjunto B. E esses conjuntos têm que ser não vazios. Então, a gente diz que uma função que tem essa nomenclatura, uma função f de A em B, é uma função quando cada elemento do conjunto A vai se associar a um único elemento do conjunto B. Por exemplo, temos aqui o conjunto A, com os elementos 1, 2 e 3. Temos aqui o conjunto B, com os elementos 10, 20, 40 e 30. A gente observa que o número 1 do conjunto A está associado, ou seja, está ligado ao 10 do conjunto B. O 2 está ligado ao 20. E o 3 está ligado ao 30. Perceba que cada elemento do conjunto A está associado a um único elemento do conjunto B. Quando nós temos isso aqui é uma função. É função. Porque todos os elementos de A estão se associando a um elemento de B. E cada um está associado a um único elemento de B. Veja esse outro exemplo. Conjunto A tem o 0 e o 4. E o conjunto B tem o 2, 3 e 5. Perceba que o 4 está associado apenas ao 5. Ótimo. Mas o 0 está associado a dois elementos do conjunto B. Isso não pode. Por quê? Porque cada elemento do conjunto A vai se associar a um único elemento de B. Então, esse 0 está associado a dois números de B. Então, isso não é função. Tudo bem, meus jovens? Essa é a condição. Cada elemento do conjunto A tem que estar associado a um único elemento do conjunto B. Passou disso, não é função. Vamos nesse outro exemplo aqui. Ó. Temos o conjunto A, que tem os elementos menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E o conjunto B, menos 8, menos 6, menos 4, menos 3, 0, 3, 6 e 7. Observamos que o menos 2 está associado ao menos 6, o menos 1 está associado ao menos 3, o 0 está associado ao 0, o 1 está associado ao 3 e o 2 está associado ao 6. Todos os elementos de A estão associando a um único elemento de B. Tudo certo? Então, se acontece isso, é função. Veja esse outro exemplo. Conjunto A, que tem o 0, 2 e o 4. Vejamos que o 0 está associando-se ao 15 do conjunto B e também está associando ao 60. Isso não pode, porque cada elemento do conjunto A tem que estar associado a um único elemento do conjunto B. E ele, esse 0, está associando-se a 2. Então, se está acontecendo isso aqui não é função.
Tudo certo? Vamos continuar nossos exemplos. Temos o conjunto A, 2, 5, 10 e 20. O conjunto B, 1, 0, 2. Vejamos que todos os elementos de A estão se associando ao elemento de B, né? Por quê? Porque cada um tem uma flechinha aqui. Temos que observar essa flechinha. Beleza. Agora temos que observar. Cada elemento de A estão se associando a um único elemento de B? Sim, né? Mas por que todos estão se associando ao zero, então não é? Não. Observa aqui. A definição diz que todos os elementos de A têm que estar associados a um único elemento de B. O único elemento que eles estão se associando é o zero. Veja, o A está associando ao zero, o 5 ao zero, o 10 ao zero e o 20 ao zero. Então, é função. Se fosse o 2 estivesse associando ao zero, mas também estivesse se associando a 1, aí não podia, porque o 2 estava se associando a dois elementos. Então, a regra é essa. Todos os elementos de A têm que estar se associando a um único elemento de B. Todos estão se associando a um único elemento, que é o zero. Cada elemento não pode se estar associando a dois. Essa que é a regra. Então, isso é função. Vejamos isso aqui. O conjunto A, 0, 1, 2, 3. O conjunto B, 0, 1, 2. Veja que o zero não está se associando a nenhum. Mas o 1 está associando a um único, o 2 está a único, o 3 também está associando a um único. Mas por que não é função? Por causa do zero. O zero não está se associando a nenhum. Então, quando um elemento de A não está se associando a nenhum e está se associando a 2, não é função. Todos os elementos de A têm que estar se associando a algum. Ok? Então, não é função. Tudo certo, meus jovens? Feito isso, nós temos uma nomenclatura do que é função. Função de A em B, ou essa nomenclatura, né? O A com acento ao B e o Fzinho fica aqui em cima. O que isso quer dizer? Que todos os elementos do conjunto A são um X. E aí, ó, dentro do elemento A, dentro do conjunto A, dentro do conjunto A, os elementos são chamados de X. E dentro do conjunto B, os elementos são chamados de Y, né? Então, a função f transforma o x de A em y de B. Então, é isso que ocorre, né? Temos a fórmula aqui, y é igual a f de x. Isso é uma função, é essa associação que nós temos que fazer. Temos aqui um exemplo prático para nós fixarmos melhor essa ideia. Dados o conjunto A 0, 1, 2, 3 e o conjunto B menos 1, 0, 1, e a correspondência entre A e B, dada por y igual a x menos 2, que é a fórmula, né? Que é a correspondência. Com x pertencente a A, com y pertencente a B, faça o diagrama e diga se f é uma função de A em B. Então, primeiro nós fazemos aqui os conjuntos, né? Vamos fazer aqui o conjunto A e o conjunto B. Elementos do conjunto A: 0, 1, 2, 3. Elementos do conjunto B: menos 1, 0, 1. Então, o que a gente faz? Vamos só ligar aqui? Não. Nós só vamos ligar depois que usarmos a correspondência, ou seja, a fórmula que indica a correspondência entre os elementos, né? A fórmula é essa: y igual a x menos 2. Tudo certo? Então, o que isso quer dizer? Que nós temos que
a gente não liga o elemento de A a um elemento de B, né? Função, não transforma o x, que são os elementos do conjunto A, ao y, que são os elementos do conjunto B, né? Então, todos aqui são x. Então, temos que saber quais desses números estão associados aos y do conjunto B, né? Então, se x for 0, quanto vale o y? Né? Se o x do conjunto A for 1, quanto vale o y do conjunto B? Então é isso que nós temos que fazer. Substituir um elemento do conjunto A na fórmula, que é o x, para encontrarmos o y, que é a correspondência. Então vamos fazer primeiro x igual a 0, né? Que é o primeiro elemento aqui do conjunto A. X igual a 0. Repetimos a fórmula aqui. Y igual. Quanto é o x? 0. Então substitui. Aí fazemos a conta. Quanto vale o y? Vale menos 2. Beleza. Então, o 0 vai se associar ao menos 2. Tem o menos 2 aqui no conjunto B? Não. Então, não associa. Continua. X igual a 1. Com a fórmula, y igual. X, quanto é o x? 1. Então, fica 1 menos 2. Quanto vale o y? 1 menos 2, menos 1. Opa! Então, 1 vai se associar ao menos 1. 1 do conjunto A vai se associar ao menos 1 do conjunto B. Vamos lá. Agora o 2. X igual a 2. Porque 2 é o elemento de A. Substituindo na fórmula, y igual a x, que é o x, é o 2. 2 menos 2, y vai ser igual a 0. Opa, então o 2 vai se associar ao 0 do conjunto B. Tem mais um agora, que é o 3. Né? Então x igual a 3. Substituindo na fórmula, y igual a x, que é o x, é o 3. 3 menos 2. Então, y é igual a 1. Certo? Então, o 3 vai se associar a 1. Agora, vamos verificar se é ou não função. Nós aprendemos que todo elemento de A tem que estar associado ao elemento de B. Nem todos aqui de A estão se associando a algum de B. Porque o 0 está aqui parado, não se associou a ninguém. Então, se não se associou a ninguém, então não é a função. Tudo certo? Vejamos essa outra aqui. Dados A igual a menos 2, menos 1, 0, 1, 2. E B, menos 1, 0, 1, 2, 3. E a correspondência entre A e B for y igual a x ao quadrado, né, com x pertencente a, y pertencente a b, faço o diagrama e diga se é a função. Então vamos fazer a mesma coisa que fizemos na questão anterior. Fazer os dois conjuntos aqui. Conjunto A, que tem o menos 2, menos 1, 0, 1, 2. E o conjunto B, que tem menos 1, 0, 1, 3 e 4. Vamos usar a correspondência, que é a fórmula y igual a x ao quadrado. Ok? Mesmo esquema. Vamos usar primeiro o elemento de A. Então, x igual a menos 2. Substituindo na fórmula. Y igual a x ao quadrado, que é o x menos 2. Põe entre parênteses porque o x aqui é negativo, ok? Então, y vai ser igual, né, como é ao quadrado, vai ficar menos 2 vezes menos 2. Menos com menos é mais.
2 vezes 2, 4. Então, x é igual a... Desculpa, o y é igual a 4. Tudo certo? Opa, tem um 4 aqui? Tem. Então, menos 2, que é o x, vai se associar ao y de b, que é o 4. Tudo certo? Vamos continuar. Agora é o menos 1, né? X é igual a menos 1. Substituído na fórmula. Y é igual a menos 1 ao quadrado. Vai ficar menos 1 vezes menos 1. Menos com menos é mais. 1 vezes 1 é 1. Então, y é igual a 1. Achamos mais um elemento. Então, menos 1 vai se associar a 1. O que isso quer dizer? Que quando o x for menos 1, o y será 1. Continuando, 0. X igual a 0. Substituindo na fórmula, vai ficar y igual a 0 ao quadrado. E 0 ao quadrado é igual a 0. Tudo certo? Então, 0 vai se associar ao 0. Continuando, 1. X igual a 1. Substituindo na fórmula, y é igual a 1 ao quadrado. 1 vezes 1 é igual a 1. Opa, então 1 vai se associar a 1 no conjunto B. Agora o último, que é o 2, né? X igual a 2. Substituindo na fórmula, 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Então, o 2 vai se associar ao 4. Então, analisando, todos os elementos do conjunto A estão se relacionando, ou seja, estão com uma flechinha, ok? Primeiro ponto. Agora, cada elemento do conjunto A está se associando a um único elemento do conjunto B? Sim. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2 está se associando a apenas 1. Menos 2 ao 4, menos 1 a 1, 0 ao 0, 1 a 1, 2 ao 4. Então, isso é função. Tudo certo, meus jovens? Então, aqui nós aprendemos o básico, o que é de mais importante quando se trata de função. O que é uma função? É uma associação. Não é? Cada elemento do conjunto A vai se associar a um único elemento do conjunto B. Quando você tem um X, que é do conjunto A, você vai achar o seu correspondente, que é o Y do conjunto B. Então, muitas questões vão te dar a fórmula, vão te dar os conjuntos. E você vai ter que jogar o X na fórmula para encontrar o correspondente dele no outro conjunto. Aí você vai verificar se é função ou se não é função. Tudo certo? Então vamos lá, meus jovens, vamos lá que a matemática é linda e não pode parar, não é? Porque quando se fala de função, temos que falar também de domínio, contradomínio e imagem, né? Que é o básico, vamos dizer assim, de função. Tudo certo? Então aqui temos um exemplo, né? Temos a fórmula que diz a correspondência, né, de f de A em B, que é y igual a x mais 1. Então vamos encontrar rapidinho a associação aqui. Vamos colocar x igual a 0, né, que é o primeiro elemento de A. Substituindo na fórmula y é igual a x, que é igual a 0, mais 1. Logo, y é igual a 1. 0 vai se associar a 1. X igual a 1. Y igual a 1 mais 1. Y igual a 2. Tudo certo? Então, 1 vai se associar ao 2. X igual a 2, que é o último elemento de A. Substituindo na fórmula, y igual a x, que é o x? 2. 2 mais 1 vai ser igual a 3. Então, o 2 vai se associar ao 3. Tudo certo? Então, aqui nós temos uma função. Cada elemento de A está associado a um único elemento
de B. Então, o que é domínio? Domínio, com essa nomenclatura, domínio de f, né, que é da função, será igual ao conjunto A. O que é conjunto A? O conjunto A são todos os elementos de A, né, que é igual a 0, 1, 2. Tudo certo? E o que é o contradomínio? Contradomínio de f, que é D de f, vai ser igual ao conjunto B. Ou seja, todos os elementos do conjunto B. 0, 1, 2, 3, 4. Tudo certo, meus jovens? Então, domínio contra domínio nada mais é que todos os elementos de A e todos os elementos de B. O que é domínio? O domínio é o A, que vai associar ao elemento B, né? E o contradomínio será o que está recebendo, né? Vamos dizer assim, as flechadas. Está recebendo as flechadas, as setinhas. Esse vai ser o contradomínio. Tudo certo? É sempre assim. O domínio é o A, todos os elementos de A, e o contradomínio é o B, né? Todos os elementos de B. Agora, e a imagem? Imagem, vou botar aqui IM de F, será igual. A imagem é mais particular. O que é a imagem? São todos os elementos de B que estão sendo associados ao elemento de A. São todos os elementos de B que estão recebendo as flechinhas. Quem estão recebendo? O 1, o 2 e o 3. Né? O 0 e o 4, por que não são imagem? Porque não estão sendo associados a nenhum elemento de A. Tudo certo? Então, como se fosse essa associação, o valor da associação. Então, imagem será 1, 2 e 3. Tudo certo? Elementos que estão sendo associados a algum elemento de A, esses são o conjunto imagem, são a imagem da função. Tudo certo, meus jovens? Espero que vocês tenham entendido e espero estar melhorando a cada dia mais para trazer esse universo da matemática para se tornar muito mais fácil na vida de cada um de vocês. Tudo certo? Que Deus abençoe. Fique com Deus.